Oi, pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam todos bem, com bastante saúde. Hoje, então, eu vou gravar uma aula para vocês, dando continuidade ao conteúdo que a gente viu nas semanas anteriores, que é a temática do trabalho. Então, é uma aula que vai buscar fechar, retomar alguns conceitos, fechar algumas questões que ficarem em aberto, né, de certa forma, para finalizar, né, dentro do possível, esse conteúdo sobre o trabalho e capitalismo, tá? Então, para a gente começar, só retomando algumas coisas da aula passada, né? Então, na aula passada, né, aí a partir do material que já tinha sido disponibilizado em outras semanas, né, a gente viu que o trabalho existe para satisfazer necessidades humanas, sejam materiais ou sejam culturais, né. Essa é a essência do trabalho. Então, hoje, quando a gente pensa em trabalho, muitas vezes a gente confunde um pouco a ideia de trabalho com emprego, mas o trabalho ele é algo mais amplo, né? E a gente viu que ao longo da história da humanidade, a gente teve diferentes formas de se conceber esse trabalho. Ele era visto, valorado, percebido de diversas formas, e há historicamente diferentes formas de organização do trabalho e modos de produção. O Karl Marx, que é o sociólogo que a gente viu um pouquinho na aula passada, ele vai definir, né, que a história da humanidade ela vai passar por vários modos de produção. Então, por exemplo, o modo de produção servil, que estaria ligado lá na antiguidade, o modo de produção do feudalismo, né, e o modo de produção capitalista. Cada um desses modos de produção teriam características próprias, né, que representariam aí formas de organização desse trabalho, como ele é concebido na sociedade, e também a partir desses modos de produção, o Marx vai falar que a sociedade acaba se estruturando de uma outra forma, né? Então, o trabalho e essa organização do trabalho, esses modos de produção, segundo Karl Marx, estão diretamente relacionados à organização da sociedade, né, como os grupos se relacionam, como a sociedade se relaciona com a materialidade do mundo, enfim, né? E aí, partindo, né, dessas premissas, a gente analisou alguns curtas-metragens e esses curtas eles trouxeram alguns pontos que a gente debateu, né? Então, em todos eles, o trabalho aparece enquanto exploração, né? E isso é uma perspectiva muito própria do Karl Marx, né? Essa ideia de que você tem aí um modo de produção capitalista em que o indivíduo ele sempre está explorado, ele sempre está insatisfeito com aquela situação, né? Então está ligado a uma sociedade desigual. A gente viu o conceito de mais-valia, né, que está bem presente nas concepções de Marx sobre o capitalismo, né, de que o trabalhador ele trabalha muito mais do que aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele produz gera mais-valia, que seria um lucro, um valor extra retirado do seu trabalho, né, que enriquece aquele que é o seu chefe, o dono da indústria, ou dono da empresa, por assim pensando. E a gente viu, né, que o trabalho apresenta assim muitos momentos como alienação, né? O indivíduo ele não se reconhece naquilo que ele produz, né? Ele não tem acesso. Então lembra daquele curta, né, que você tem aqueles homens gigantes carregando livros e que ao fim eles são simplesmente separados daqueles livros e jogados de novo no buraco, ou seja, os seres, né, que representam os seres humanos, eles estão totalmente dissociados daquilo que eles produzem, que gera uma insatisfação e uma falta de identificação com aquilo que é produzido, como mostra o curta do macaco, né, que ele é totalmente insatisfeito com aquilo que ele está realizando, né, aquilo parece que não tem relação com ele enquanto indivíduo, né, ele preferia estar fazendo uma outra atividade. Os conceitos que a gente explorou na aula passada com os curtas-metragens, como essa ideia de trabalho e exploração, mais alienação, são conceitos que vêm de Karl Marx, né? A forma como Marx ele pensa essa organização do trabalho dentro do capitalismo, né? São conceitos que foram cunhados lá no século XIX, mas que eles valem muito para a gente pensar os dias de hoje, né? E as formas e a forma como o trabalho se organiza no mundo contemporâneo. Então a gente viu outros aspectos relacionados ao trabalho no capitalismo, né? Que o trabalho no capitalismo, né, segundo Marx também, ele é marcado pela separação entre a força de trabalho, né, e os meios de produção, ou seja, aquele que exerce o trabalho dentro de um sistema produtivo, não necessariamente, ou na maioria das vezes, ele não é dono daqueles meios de produção. Então, uma pessoa que trabalha numa indústria de carros, né, numa produção de carros, dificilmente ele é dono de todos aqueles meios de produção, de todos aqueles da matéria-prima, dos robôs que trabalham junto com ele, enfim, né? Então há uma separação entre força de trabalho
e os meios de produção, né? E aí o trabalhador, ele vive da sua força de trabalho. E mais do que isso, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, né? Então, ao contrário, por exemplo, de práticas escravistas, então a gente viu isso em história, né? Vocês fizeram vários seminários sobre escravidão, em que o escravo, ele, além de só obter a sua força de trabalho, ele não vende a sua força de trabalho. Né? A força de trabalho não é mercadoria. O indivíduo é a mercadoria. O objeto é a mercadoria em si. No sistema capitalista baseado no trabalho assalariado, o trabalhador, ele não é mercadoria, mas ele vende a sua força de trabalho como mercadoria, né? Então, na medida em que eu vendo a minha força de trabalho, eu espero receber algo em troca, que é o caso do salário, tá? Então, é interessante a gente pensar que o salário, a concepção de trabalho assalariado, está ligado à visão do trabalhador e desse serviço como uma venda de algo, né? Você está vendendo a sua força produtiva, você está vendendo né, aquilo que você sabe fazer. Então, o trabalho se torna uma mercadoria em alguns sentidos, né? E dentro do sistema capitalista, você tem uma ideologia de equivalência, como se aquilo que eu estou vendendo, né, a minha força de trabalho, então eu estou vendendo a minha força de trabalho, e como se houvesse uma equivalência entre aquilo que eu estou oferecendo e aquilo que eu recebo. Equivalência no sentido de que tivesse o mesmo valor. E a gente viu pelo conceito de mais-valia que não é isso que acontece, né? O trabalhador, ele provavelmente, a força de trabalho, aquilo que ele produz, vale muito mais do que o que ele recebe. E esse é o conceito de mais-valia. Mas quando o trabalhador recebe o seu salário, dá aquela aparência de que aquilo que ele está recebendo é realmente o que vale o trabalho dele, né? Sendo que o trabalho dele, na verdade, vale muito mais, né? Então tem uma aparência de igualdade de condições, de equivalência dentro do capitalismo, que não é algo que condiz, né, com a realidade, né? As pessoas acabam nem refletindo muito sobre isso. Então isso a gente conversou um pouquinho, mesmo que de forma desconectada, né, assim, no sentido de que a gente foi falando isso na medida em que a gente viu os curtas, né. Então a partir disso eu vou dar continuidade da gente pensar esse conceito de trabalho, trazendo outros elementos, né, a partir de dois pais da sociologia aí, que é o Max Weber, que é esse que tá mais em cima de mim aqui, tá com o cabelo pintadinho de lado, barbona, e o Durkheim. Então, quando a gente fala em sociologia, os três pais da sociologia aí, que são os pilares do pensamento sociológico, é o Marx, o Weber e o Durkheim. Então, a gente trabalhou um pouco alguns conceitos do Marx, como alienação, mais-valia e etc. Trabalho como exploração. E hoje a gente vai trabalhar, então, um pouquinho com o que o Weber e o Durkheim estão falando sobre o trabalho, né? Como que eles estão pensando isso. Também são pessoas que estão falando lá no século XIX, mas se a gente for pensar um pouquinho, vou trazer exemplos para vocês vão ver como que aquilo que foi falado lá no século XIX pode ser utilizado para a gente pensar o trabalho hoje, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com o Weber, né? O Weber é um cara que estava lá no século XIX e ele começou a se questionar, então, no início do século XXI, começou a se questionar quais são as origens do capitalismo, né? Então, não necessariamente ele pensou o trabalho, ele pensou em capitalismo e dentro disso ele chegou na lógica do trabalho, né? E aí, para retomar isso, ele volta aos seus estudos lá para o século XVI. Porque o que o Weber começa a reparar, né? Que dentre as indústrias, né, dentro do trabalho no século XIX, dentro desse ambiente fabril industrial, né, que é típico, né, da Revolução Industrial, que é típico de contextos europeus do século XIX, ele começou a notar como sempre tinha presente, né, donos de indústrias que eram de origem calvinista ou puritana. E aí ele começa a se questionar se havia alguma relação histórica entre o capitalismo e as religiões de matriz protestante. Né? Então a gente já estudou isso, talvez vocês não se lembrem, histórias, se lembrem vagamente, né, tal, sobre o surgimento das religiões protestantes. Então só para dar uma retomadinha, na Idade Moderna surgem as primeiras religiões que a gente vai chamar de protestantes, que são aquelas religiões que buscam, de certa forma, se opor a uma longa tradição católica e cristã. Então eles vão trazer uma nova perspectiva sobre o mundo religioso, sobre a fé, sobre a forma como os indivíduos se relacionam com Deus e etc. Mas Amanda, o que essas religiões protestantes têm a ver com trabalho? Tudo. E o Weber descobre isso. E o Weber vai descobrir que dentro das religiões protestantes havia uma ética, ou seja, regras de conduta, de como os indivíduos deveriam se portar, atuar diante do mundo e tal, que influenciava diretamente no trabalho. O que dizia a religião protestante?
Então, né, claro que quando a gente fala religião protestante, existiam várias e tal. Mas as principais, que é a calvinista e a luterana, o que elas diziam? A calvinista principalmente. O que a calvinista vai dizer, né? Que o ser humano, ele é predestinado, né? Então, a doutrina da predestinação. Então, ele é predestinado, ele nasce no mundo e ele já está predestinado, ou à salvação ou à perdição, né? Mas como que o indivíduo vai saber que ele foi salvo? Ele não tem ideia se ele foi salvo, se Deus abençoou ele com a salvação. Mas existem indícios na vida que, se pá, dizem para ele que ele foi salvo. E esses indícios estão diretamente ligados ao trabalho. Então, segundo a doutrina calvinista, se o indivíduo ele trabalha muito, ele consegue poupar, né? Então ele tem que guardar, ele não pode esbanjar o dinheiro que ele ganha. E ele consegue, a partir disso, prosperar na vida, isso é um sinal de salvação. Então, o que acontece? A partir desse preceito moral, que os luteranos vão ter algo parecido, a ideia de que você tem que trabalhar e orar, né? Então a vida do ser humano tem que ser voltada ao trabalho árduo, né? Ao trabalho intenso nesse mundo, como uma forma de glorificação a Deus, né? Então, a partir desses princípios, você tem uma ética religiosa que muda a forma como os indivíduos pensavam no trabalho. Então, se lá na Idade Média o trabalho era visto como algo penoso, algo que os servos deveriam fazer, tá, era necessário para os nobres sobreviverem e tal, mas ele não era valorado, né? Não era algo que as pessoas tinham orgulho e buscavam para a vida. Com a ética protestante, o que acontece? O trabalho passa a ser visto como algo fundamental da vida humana. O ser humano, dentro dessa religião, dentro dessa perspectiva religiosa, ele teria como função no mundo trabalhar. E trabalhar muito. E guardar todo o dinheiro que ele recebia e etc. E isso, o negócio foi tão importante que juntando, né, dinheiro, muitos desses calvinistas conseguiram abrir suas próprias indústrias e fortalecer o capitalismo. Então a ética protestante ela tem essa questão, né? Na medida em que os indivíduos assumiam essa ética para suas vidas, né, esses princípios religiosos, eles acabavam conseguindo juntar dinheiro para poder investir em indústrias, em empresas e alimentando o capitalismo, né? Então assim, havia essa relação, né? Só que, atualmente a gente vai pensar, não existe necessariamente essa ética protestante, né? Então, né, muitos de nós não somos de religião protestante, etc. Mas essa ética do trabalho, ela permaneceu, ela foi perdendo seu caráter religioso e ela permanece no mundo contemporâneo. Então, o trabalho é algo extremamente valorizado. E a gente viu isso em aula, por exemplo, como o trabalho ele é muito mais valorizado que o ócio. E quando o indivíduo ele tá lá ocioso, tá descansando, rola uma condenação social sobre ele, né? Pô, por que você não tá trabalhando? Né? É que muitas vezes a gente faz essa autocondenação, né? Tá lá vendo TV e fica pensando, ai, eu devia estar estudando, eu devia estar trabalhando. Então, essa ideia do trabalho como algo muito positivo para a vida do ser humano e que da qual o ser humano não pode viver sem, ela vem dessa ética protestante, ela vem dessa forma de se pensar o trabalho que vem com os protestantes. E o Weber vai sacar isso, ele vai falar, olha, o capitalismo está surgindo e está se fortalecendo porque tem uma nova forma de pensar o trabalho, né, que está ligado mais a aspectos culturais, né. E aí eu trouxe um trecho do Weber que fala exatamente sobre isso, né. Então, não trabalhar significa não prestar homenagem a Deus. Somente razões imperativas como a doença podem impedir alguém de trabalhar. Mas optar por não trabalhar ou não fazer de tudo para encontrar um trabalho é moralmente condenável. O ócio, assim como a preguiça, não são desejados por Deus. E o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida. Ou seja, dentro dessa perspectiva de ética protestante, o trabalho se torna aí, então, a finalidade da vida. As pessoas, elas nascem, crescem para trabalhar. Né? Esse é o grande objetivo. Isso, às vezes, me leva muito a gente pensar, né, a atualidade disso. O quanto tudo nas nossas vidas estão voltados a esse trabalho, né? E não trabalho no sentido mais amplo, né? Mas de você buscar um emprego, de você estar empregado, de você estar atuando no sistema produtivo, né? O quanto parece que toda a nossa vida é direcionada a isso,
mostrando aí as relações entre uma ética que era protestante e que hoje fundamenta aí concepções de trabalho. Para além dessa questão do valor do trabalho, da ética, de como que a gente vê esse trabalho, o Weber ele vai notar que o capitalismo ele está extremamente relacionado com o que ele vai chamar de racionalização. Então, o que é racionalização? Então, eu escrevi aí, né? Eu vou ler exatamente o que está escrito aí. Para que o sistema capitalista seja funcional, é preciso que seus processos, normas e estruturas sejam previsíveis, calculáveis e neutros em relação aos indivíduos particulares. Então, racionalização é isso. É quando todo o processo produtivo de tudo, ele tem uma lógica racional, uma lógica de racionalidade. Ou seja, ele tem que ser eficaz. Então, tudo que vai ser produzido, eu vou, pensar em termos gerais, assim. Tudo que tem que ser produzido precisa ser produzido de forma rápida, ágil, tem que ser neutro o processo produtivo, então não dá para, por exemplo, um trabalhador fazer do jeito que ele acha que tem que fazer e o outro fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Tem que ter um padrão, um controle para que essa produção ela seja sempre controlável por aquele que chefia. Então, numa indústria automobilística, por exemplo, os carros vão ser produzidos. E o que tem? Toda uma organização de como aquilo vai ser produzido, né? Qual peça vai ser feita primeiro, como vai ser o encaixe entre as peças, como que os trabalhadores têm que atuar diante disso para que saia o carro no final, né? Então, o processo todo precisa ser controlado. E esse é o princípio da racionalização. Uma forma da gente ver hoje em dia, então assim, quando o Weber está falando, ele está pensando num sistema industrial lá do século XIX. Então lembra muito a questão das indústrias, das primeiras indústrias, e aquele sistema que a gente chama de fordista ou taylorista de produção. Se alguém já viu, né, para ter uma ideia, vale ver o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que é um filme super crítico, é bem bacana de ver, assim, e é bem engraçado. Claro, com outro humor, né? Mas mostra essa ideia do controle das etapas, né? O trabalhador tem que atuar da mesma forma, do mesmo jeito, chegando no mesmo horário, os procedimentos para a produção são todos idênticos, né? No mundo contemporâneo, o que a gente pode ver? Onde a gente acha essa racionalização? Ela existe, ela continua existindo. Os processos produtivos são todos controlados. E um exemplo é o McDonald's. Então, a gente está em Piumhi, cidade pequena, não tem McDonald's, mas existem franquias de sorvete, inclusive, em Piumhi, que trabalham com essa lógica de racionalização. E quem nunca foi no McDonald's? Eu digo como funciona mais ou menos, né? Os McDonald's, então, são redes aí, são grandes franquias que se espalham pelo mundo inteiro. Vendem lanches, hambúrgueres, batata frita, refrigerante, etc. Como a franquia, ela tem regras de funcionamento. Então, se você vai no McDonald's que está em Belo Horizonte, ele segue exatamente os mesmos padrões de um que está lá em Belém, no Pará. E isso é racionalização. Isso significa que tudo é controlável. Você entra no McDonald's e você sabe exatamente como as coisas vão funcionar. Porque todos os McDonald's têm as mesmas regras de funcionamento. Os atendentes vão te atender seguindo as mesmas regras. É claro que um vai sorrir mais do que o outro para você, isso é óbvio. Mas a forma como ele vai te atender, né, o jeito como ele te aborda, né, no sentido de te dar bom dia, boa tarde, o que você deseja, né, é sempre o mesmo padrão. Os funcionários, como na imagem que tá aí, tá vendo? Eles sempre estão em pé, isso é todos os McDonald's. Dificilmente você vai entrar no McDonald's e você vai ver um funcionário sentado. Eles estão em pé, seja no caixa, seja trabalhando lá dentro. Estão vendo aí nessa imagem? Dá pra ver também que todos os funcionários estão com roupa padronizada. Né? Então, quando você entra no McDonald's, você não espere alguém vestido de, sei lá, roupa verde fosforescente. Né? Nem preto, né? A menos que seja uma data comemorativa, eles às vezes fazem algumas coisas assim. Mas em geral não, porque há um padrão. Há um padrão de roupa, há um padrão de conduta dos funcionários. E há um padrão pra tudo. Tanto que se você come uma batatinha do McDonald's lá em Belo Horizonte, come uma batatinha do McDonald's lá em Belém do Pará, é a mesma coisa. Por quê? O produto é o mesmo, a matéria-prima é a mesma, ou se ela não é exatamente a mesma, ela tem regras que fazem com que, não, vamos comprar de tal fornecedor que é bem parecido. A forma de fritar a batatinha, ela é regulamentada. Então, o cara que frita a batatinha, ele tem que fritar de um jeito específico. E o cara que frita batatinha em outra cidade tem que fritar do mesmo jeito. E a mesma coisa vale para a construção dos hambúrgueres, a forma de você pegar o refrigerante na máquina, enfim. Todo o processo é controlado dentro do McDonald's.
né? Até a matéria-prima, a forma como ela chega, onde que ela é comprada e todo o funcionamento lá dentro, desde o cara que frita a batatinha, o cara que coloca o sorvete, a forma de atendimento, os uniformes, tudo é padronizado. Isso é racionalização. Quando você entra num lugar e as coisas estão padronizadas e totalmente controladas. E isso faz com que o trabalhador tenha pouco controle sobre as suas atividades, né? Ele não pode ser espontâneo ou propor coisas que de fato melhorem aquele trabalho. Ele tem que seguir regras específicas que garanta um padrão para aquela função. Tá? O McDonald's é um desses exemplos, né, que vai garantir aí eficiência, quantificação e previsibilidade e controle, mas não é um controle do trabalhador. O trabalhador aí dentro desse processo se mantém alienado, ou seja, ele se mantém fora do controle do processo produtivo. Ele tem que só reproduzir aquelas esferas, aquelas regras de funcionamento ali impostas. E esse processo de racionalização, ele traz aspectos negativos, se a gente for pensar por um lado. Então, o lado positivo é que, de fato, uma racionalização dos processos, ela leva a uma maior produtividade. Então, você vai no McDonald's, você não fica 1 hora esperando um lanche. Você fica 10 minutos. Porque é tudo controlado, né? O processo é muito rápido, muito eficiente, né? Você já sabe o que esperar, você não tem que ficar lá pensando, putz, qual tipo de batatinha eu quero? Você já sabe o que tem, que é tudo igual. Então, assim, gera eficiência, gera lucro, mas em contraponto, né, esse processo de racionalização e essa valoração do trabalho que o Weber já vinha mostrando na Ética Protestante tem efeitos negativos, que é o trabalho de fato alienado. Né? O trabalhador não vê mais sentido naquele trabalho, ele só reproduz aquilo. Né? Então eu trouxe uma frase para a gente pensar aí. Né? O que temos hoje é a vida consumida pelo trabalho, um trabalho exclusivamente ligado às condições técnicas e econômicas da produção mecânica e mecanicista. Um trabalho que arruína todas as outras esferas do viver, que erigiu um mundo onde todos os trabalhos são forçados, onde todo esforço humano se concentra na reprodução do mundo. Um trabalho que celebrou o pacto fáustico com o diabo por maiores riquezas, condenado à insatisfação eterna da plenitude jamais realizada. Essa frase, para mim, se relaciona muito com o teor dos curtas-metragens que a gente viu. Eu não sei se vocês perceberam, apesar das diferenças entre eles, todos eles apresentam uma visão negativa. O trabalho consumindo os indivíduos, o trabalho como algo que não gera satisfação, não gera felicidade. E isso está ligado para uma rotina repetitiva, normalmente, ligada à racionalização, né? Então, toda racionalização implica em rotina, em repetição e controle. E tá ligado também a essa ideia de que o trabalho precisa ser, o trabalho no sentido de emprego, né? Precisa ser o ponto central da nossa existência. Que sem o trabalho nós não somos nada e nós não servimos a esse mundo, né? Então as colocações de Weber levam a gente a pensar um pouquinho nessa questão do trabalho nos mundos de hoje. Só que esse sistema que o Weber está pensando, né, quando o Weber vai falar, né, dessa questão tanto da ética quanto da racionalização, ele está pensando lá no século XIX e início do século XX. Então, tá vendo essa primeira foto? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, né? Então, a primeira foto em preto e branco lá é uma imagem do Tempos Modernos, que é o filme do Charlie Chaplin, que ele reproduz o modelo taylorista fordista, que é um modelo de produção dentro do capitalismo, em que você tem aí pessoas trabalhando dentro de um sistema produtivo, na verdade é um sistema de esteira, né, em que o objeto a ser produzido está passando naquela esteira e cada um tem que fazer uma determinada função. Então está baseado na divisão do trabalho, né, cada trabalhador faz uma tarefa muito, muito pequena, não tem controle de todo o processo produtivo. Né? Então, o cara que tá ali apertando um parafuso, ele nem sabe muitas vezes como produzir o produto inteiro ou o que vai ser produzido no final, né? E ele tem aquela questão da repetitividade, da divisão do trabalho, da pouca identificação do trabalhador com aquilo e marcado pelo controle excessivo, né? Ao longo do tempo, né, principalmente na década de 70, 1970, então muito mais atual, vão surgir o que a gente chama de sistemas flexíveis de produção. Então, um pouquinho distante do que o Weber está vendo, mas
que é possível a gente pensar, né, esses sistemas a partir dos conceitos que ele está trazendo, né? Então, lá no Japão, a gente tem um modelo toyotista de produção, que é essa imagem aí, que tem os carros com vários robôs. Então, o sistema toyotista está ligado a essa robotização. E com a robotização, o que você tem? A diminuição do quadro de trabalhadores. Então, são menos trabalhadores, aqui a gente chama de uma empresa enxuta. São menos trabalhadores, então está ligado ao desemprego, né? E é um modelo também ligado a um trabalhador que não necessariamente vai realizar uma única tarefa, como no sistema fordista. Tem que ser um trabalhador que saiba fazer várias tarefas, né? Então ele tem que saber vários procedimentos dentro daquela mesma indústria para ele poder de fato ser útil a ela. Né? Então ele tem que ser muito mais amplo, ele tem que ser formado com muitas habilidades para poder atender uma determinada tarefa ou indústria. Deu até uma pausa porque eu acho que tá travando um pouco aqui. Mas acho que vai dar certo. Tá. Então, esse sistema toyotista, ele muda um pouco as formas de produção. Então, são menos trabalhadores dentro da indústria. O trabalhador ele tem que ser mais polivalente, ele tem que saber mais funções. A produção muitas vezes acontece sob demanda. Então, isso acontece muito. Dá um exemplo contemporâneo de como esse modelo está presente. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas existem hoje, por exemplo, a possibilidade de você comprar na internet um produto que ainda não existe. Então, você compra o produto e ele vai ser produzido a partir das demandas que você coloca, né? Então, você quer um produto, você quer uma blusa e ela quer tal corte, com tal cor, e aí depois que você compra o produto, que você escolhe o produto, aí que ele vai ser produzido. O sistema toyotista tinha isso. É uma produção em massa, mas é uma produção também sob demanda. Então você não tem muitos produtos. Você tem poucos que são produzidos dentro dessa lógica de ser sobre demanda. Tá? Isso é característico também. E uma das características é a suposta flexibilidade. O que significa isso? Se o trabalhador ele é polivalente, ele sabe fazer várias coisas, ele pode atuar em várias funções. Então ele se torna flexível. Além disso, o trabalhador ele se torna muito dispensável, né? Dentro desse sistema toyotista, se você busca um trabalhador que tem várias habilidades, né? Se o mercado de trabalho forma profissionais com várias habilidades, você pode escolher vários trabalhadores. Então, você pode mandar embora, pegar um outro que tenha outras habilidades que você precisa. A ideia do toyotismo é que você não precise a empresa não precisa ficar preso naquele trabalhador, já que você precisa dessa polivalência, então você pode encontrar essa polivalência em vários trabalhadores, né? Então a gente chama aí de um sistema flexível de produção, não é uma produção rígida, sempre com a mesma quantidade, sempre com os mesmos produtos, ela é mais flexível em termos produtivos, e em termos dos trabalhadores também é flexível no tocante a que tipo de trabalhador vai ser contratado, um trabalhador em si flexível, aquele que faz várias tarefas e sabe fazer várias tarefas. Né? E isso leva ao que a gente tem hoje, que é o nosso grande sistema flexível de produção, marcado pela terceirização e a uberização. O que é terceirização? Né? Então, vocês já têm essa experiência no campus, né? Mas não sei se vocês sabem exatamente o que é. Então, a terceirização é quando um funcionário ele é contratado por uma empresa e essa empresa é contratada pela empresa master. No caso do campus IFMG, por exemplo, os nossos servidores de limpeza, de portaria, de vigia, eles não são funcionários do IFMG. Então, eles não são funcionários públicos, como os outros, como professores, funcionários da secretaria, técnicos administrativos. Esses funcionários em específico, eles são, na verdade, contratados de uma outra empresa. O IFMG contrata essa empresa e essa empresa administra esses funcionários, né, da melhor forma possível. Qual é a questão dos terceirizados? Quando você contrata um terceirizado, aquele terceirizado, ele perde as benesses e os direitos que são garantidos pela empresa maior. Então, sou funcionária pública, somos funcionários públicos os professores ali do IF. E tem uma série de leis trabalhistas que garantem a quantidade de horas que a gente vai trabalhar, a qualidade do nosso trabalho e os nossos salários. E nós somos protegidos por essas leis e o IF precisa seguir isso. Na medida em que você contrata uma empresa,
Aqueles funcionários terceirizados, né, eles são funcionários de outra empresa, eles não são mais resguardados pelas leis que o IF tem. Então, leis trabalhistas, leis de segurança do trabalho, leis que garantem um salário adequado, elas não necessariamente precisam ser cumpridas por essas empresas terceirizadas. Algumas até cumprem, né? Por exigências da empresa maior, mas a maioria não. E a precarização do trabalho desses servidores é tão grande que quando a gente tem momentos de penúria e dificuldade, como a pandemia, esses indivíduos são os primeiros a perderem os empregos. Por exemplo, no nosso instituto, a gente teve a pandemia aí assolando todos e nenhum professor foi mandado embora, nenhum técnico administrativo foi mandado embora, mas os terceirizados foram, porque era necessário economizar, e aí são os funcionários que estão mais suscetíveis a serem mandados embora e a serem recontratados de uma maneira flexível, como o mundo quer, né? Então, os terceirizados, eles garantem menos custos também para a empresa que contrata. Então, provavelmente o IF paga bem menos as pessoas da limpeza do que pagaria se fossem funcionários contratados diretamente, ou se forem concursados, né? Então, tem vantagens para a empresa, que paga menos, mas para o trabalhador representa ainda mais precarização, né? Salários baixos, nem sempre garantia de direitos adquiridos, e a possibilidade sempre de ser mandado embora, né? O desemprego ali batendo mais à porta, né? E junto com a terceirização, o nosso mundo é marcado pela uberização. Eu não sei se Piauí tem Uber, mas deve ter entregador de pizza ou de qualquer outro alimento. Não, tem sim, é verdade. Mas o que a gente chama de uberização, né? O Uber é um sistema de transporte. Tô explicando aqui, mas vocês me desculpem se tiver em Piauí e eu estiver sendo, né? Porque eu moro em Ouro Preto também, que é uma cidade muito pequena. E só no ano passado é que passou a ter um sistema tipo Uber, parecido, né? Então, assim, eu sei que algumas cidades não tem. Então, o que é esse funcionário de Uber, né? Então, por exemplo, eu tô na minha casa e eu preciso de um carro que me leve até o centro da cidade. Eu entro num aplicativo, vai aparecer e digo assim, ó, tô precisando de um carro pro centro. Marco lá no aplicativo. Aí, o motorista que tiver próximo à minha casa, ele já vai sinalizar, ó, tô indo aí te buscar. Aí ele vem, me busca, todo o sistema de pagamento é feito eletronicamente, então em casa eu já posso selecionar se eu vou querer pagar pelo cartão de crédito, por Pix e etc. Então eu faço todo o pagamento, né? Quando acaba a corrida, né? Então, sei lá, peguei o Uber aqui, ele me deixou lá no centro. Quando acaba, eu clico autorizando o pagamento e aquele pagamento ele é feito, né? E aí eu desço e beleza, né? Para o consumidor, significa agilidade, significa que você consegue um motorista por meio de um aplicativo, você consegue pagamentos mais fáceis e etc. Mas e para o trabalhador? O que significa isso? Bom, o funcionário de um Uber é uma pessoa que tem que ter, em primeiro lugar, o carro, né? Ele tem que ter o carro dentro daquele padrão. Então, ele é dono daquele meio de produção. Mas o que acontece? Ele não é dono da empresa. Então, existe uma empresa chamada Uber, e essa empresa subcontrata esses indivíduos. Então, a Uber não tem carros. O carro é do motorista. Então, o que acontece se tiver um acidente de carro? O cara bateu, né? Mesmo estando trabalhando, ou seja, ele tem um acidente de trabalho, porque ocorreu no horário de trabalho. Todos os prejuízos ligados àquele acidente de trabalho, seja com o carro, seja consigo mesmo, vão ser pagos pelo próprio trabalhador, porque aquele carro não é da Uber. A Uber não se responsabiliza. O que a Uber faz? A Uber disponibiliza o nome do carinha lá para na hora que eu for chamar o aplicativo, aparecer o nome dele lá, né? E por esse serviço, ele tira uma parte do pagamento. Então, o Uber é um aplicativo. E aí, quando eu pago, uma parte desse dinheiro já vai automaticamente para a Uber e o restinho vai para o trabalhador. Ele não tem garantido nenhum tipo de direito trabalhista. Ele é autônomo e empreendedor, porque ele tem o seu próprio carro, seu próprio negócio, mas no final ele não ganha tudo aquilo que ele produz e todos os riscos que ele assume são dele, assim como a manutenção do carro. Então o carro tem que estar limpo, tem alguns lugares tem que ter água, tem que ter balinha e etc, né?
Essa lógica do Uber, que eu espero que vocês tenham entendido, ela começa a se aplicar no mundo de hoje, no trabalho, a vários serviços. Vários. Então, por exemplo, quando você tem um aplicativo de comida, para você pedir comida, e aí vai um entregador na sua casa te entregar, esse entregador, ele tá dentro desse sistema de uberização. O negócio de uberização virou tão assim que eu descobri esses dias que, inclusive, tem o Make Uber da engenharia civil. Então, se eu quero construir uma casa, por exemplo, e aí eu quero construir uma casa, e aí eu preciso de um projeto. Existe um aplicativo tipo Uber em que eu digito lá, que preciso de alguém para fazer um projeto. Aí o Uber automaticamente acha o engenheiro mais próximo e me recomenda. E esse engenheiro me faz o atendimento pelo aplicativo. E aí, enfim, o que esse engenheiro recebe? Uma parte do valor que eu pago pelo projeto, porque o resto vai para o aplicativo. E esse engenheiro não tem nenhum direito trabalhista, porque ele é autônomo e ele tem que pagar uma taxa elevadíssima para o aplicativo. Então, para o consumidor, significa flexibilidade, significa rapidez, significa eficiência. Mas para o trabalhador, significa que ele perde uma parte dos seus direitos e ele, enfim, está submetido a todas as questões de precarização aí do nosso mundo, né? Então, para a gente pensar, retomando aí o Weber que a gente está trazendo, né? Ele vai trabalhar com os princípios de racionalização, de valorização de ética protestante. Só que esses sistemas eles não se permanecem no século XIX. Hoje a gente tem mudanças de faceta até a gente chegar numa situação de terceirização, uberização, e tem alguns sociólogos que vão falar até da condição de precariado. Ou seja, pessoas que estão em situações de trabalho tão precárias, tão instáveis, que podem ser mandadas embora o tempo inteiro, que ganham salários tão ínfimos, que não estava nem previsto na cabeça desses caras do século XIX. E aí, com essa situação atual, o que você tem de muito diferente, que esses sociólogos como Marx e Weber nem previam, é toda uma precarização do trabalho e a falta de controles de leis trabalhistas. Então, você tem leis, então, grande parte dos países democráticos, você tem leis que garantem condições mínimas para o trabalhador. Então, você tem leis de salário mínimo, condições que garantem licença, né? Então, licença saúde, licença maternidade, paternidade. Você tem uma série de regras, né, de segurança do trabalho que garantem que aquele trabalhador ele vai ter condições mínimas ali, né, de trabalhar bem, né? Com esses serviços de terceirização e de uberização, esses trabalhadores perdem o acesso completo a isso, não têm esses direitos garantidos, né? E aqueles que iriam lutar por esses direitos, né, que normalmente são os sindicatos, eles passam a ser ineficientes. Por exemplo, existe um sindicato dos motoristas de Uber? Não. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de pegar um Uber, mas eu já tive várias. E muitas vezes eu pegava Uber com um motorista que era advogado, um motorista que era engenheiro, um motorista que era professor. Por que isso? Porque o Uber ele é uma profissão que atrai desempregados, atrai profissionais que são de outras especialidades. Então, o cara não tá num sindicato, não existe um sindicato dos motoristas de Uber, porque muitas vezes aquele profissional que tá lá dirigindo, ele só tá ali dirigindo porque ele não conseguiu emprego. Então, às vezes ele tá vinculado ao sindicato dos advogados, né? Porque ele se considera um advogado, ele não considera que aquilo é a profissão dele, né? Então, os sindicatos começam a perder força dentro desse sistema e dentro dessa luta, o que não impede os trabalhadores de lutar, né? A gente viu nesses últimos tempos, eu trouxe até uma imagem, a greve dos entregadores, né? De todos aqueles que estão vinculados a aplicativos, né, como Uber ou aplicativos de alimentação, justamente porque eles não têm nenhum direito garantido. E aí, quando eles sofrem algum acidente de trabalho, né, ou quando, por exemplo, eles têm que trabalhar 16 a 8 horas seguidas sem descanso, porque não há algo que regulamente que diga que eles tenham que ter descanso, né? Então, assim, diante disso, esses trabalhadores começaram a se organizar mais de forma autônoma, sem os sindicatos aí atuando. E dentro dessa situação toda, o que Durkheim fala? Amanda, como assim? Então, Durkheim é o último que a gente vai ver hoje aí, né? O Durkheim também, só que ele pensa o trabalho de uma forma diferente.
Para o Durkheim, então vamos lá, para o Marx, o trabalho no capitalismo está ligado à exploração. Para Weber, o trabalho está relacionado a um sistema de racionalização e a uma ética, que vem de uma ética protestante. Para Durkheim, o trabalho é sinônimo de coesão social. Para ele, sem o trabalho, a sociedade ela não seria coesa, ela não seria unida. E para Durkheim, dentro do sistema capitalista, a divisão social do trabalho traz essa solidariedade. O que significa isso? Significa, por exemplo, que por eu ser professora, então eu estou numa divisão do trabalho, né? Eu exerço uma determinada função no sistema capitalista. Que eu me identifico com todos os outros professores, enquanto categoria de trabalhadores, enquanto pessoas que passam pela mesma situação. Eu reconheço outros trabalhadores e a importância deles, e isso faz com que a sociedade ocorra de uma forma coesa e harmônica, porque há uma solidariedade entre os trabalhadores do mesmo grupo, então eu sou solidária com os professores, assim como reconheço a importância das outras profissões e dos outros grupos. Isso na teoria. Mas a Durkheim começa a perceber que tem muitas lutas sociais no capitalismo e que o trabalho não está gerando coesão, né? E aí o Durkheim ele vai mencionar isso. Ele vai falar assim que no sistema capitalista as pessoas estão tão voltadas às necessidades individuais, né? Então que alguém olha para um professor e ele só pensa assim, aquele professor ali ele serve só para me educar para que eu chegue ao trabalho. Olha para um caixa de supermercado e fala, bom, aquele caixa tá lá só para me ajudar a passar um produto e eu conseguir adquirir algo. Então, Durkheim percebe que as relações entre os indivíduos no capitalismo se tornaram tão individualistas que essa coesão entre os trabalhadores deixou de existir. Né? Que é o caso, por exemplo, dessas profissões terceirizadas ou uberizadas, em que os indivíduos não se reconhecem enquanto profissão. Então, eles não se unem enquanto categoria, enquanto trabalhadores, e muitas vezes a gente nem reconhece eles como tal. Né? Então, por exemplo, eu posso reconhecer todos aqueles motoristas de Uber como motoristas de Uber? No momento eles são, mas não necessariamente é a profissão deles, né? Então fica até difícil de nós que não somos da profissão reconhecermos aquela unidade, né? E o Durkheim começa a perceber isso, que o objetivo, né, que ele acha que uma divisão social do trabalho ideal seria aquela que permitisse uma solidariedade entre os indivíduos e uma identificação entre as categorias. Que os grupos se identificassem, então aqueles que são do mesmo trabalho se identificassem entre si, para conseguir assim se manter e garantir os seus direitos e se manter ali coesos. E também haver uma identificação entre os trabalhadores e da importância deles na sociedade, que é uma das características que não ocorre no mundo contemporâneo. Né? De você ter essa dinâmica de flexibilidade do trabalho, sem direitos trabalhistas, né? De você ter um processo de racionalização aí que torna a rotina repetitiva e que vai precarizando o trabalho cada vez mais, né? Que leva com que não haja essa coesão tão proposta pelo Durkheim e acabe aproximando o mundo contemporâneo muito mais de alguns conceitos ligados a Marx, né, que associa trabalho e exploração, e ao Weber, na medida em que ele traz essa questão da racionalização como pauta e desse trabalho que se torna o objetivo da nossa vida, a finalidade da nossa vida, mas é uma finalidade que perde o seu sentido, né? Que mantém-se alienado na medida em que você faz aquilo só para conseguir um salário, um dinheiro, e não necessariamente melhorar a sociedade como um todo ou fazer algo que te traga uma satisfação pessoal e uma identificação. Bom, a aula de hoje é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro alguns aspectos desse cenário contemporâneo. Vou colocar umas atividades para vocês fazerem, para confirmar se tá tudo ok, e espero que sim. Até a próxima!